Alô galera do YouTube, aqui é o canal Anarqueologista e hoje não estamos fazendo sobre jogos. Hoje nós vamos falar de uma notícia que está correndo o Brasil afora, do Iapoque ao Chuí, sobre Temer ter titulado que em 2017 o chip seria implantado em todos os brasileiros. Silas Malafaia alerta sobre a periculosidade da nova identificação via chip. Compartilhe. Vai descendo aí. Olha aí, o pastor Silas Malafaia vai usar seu programa para orientar os evangélicos e católicos sobre a periculosidade da nova identificação via chip. Segundo o pastor, esse é o primeiro passo para a ação do anticristo. Bom, para quem já leu o Apocalipse, sabe que o anticristo ele vai implantar o seu poder através de uma identificação na mão ou na testa. Quem não tiver essa identificação não vai poder comprar nem vender, se não tiver essa identificação. Essa identificação também acarreterá na adoração do anticristo. Todos os que tiverem a identificação serão adoradores do anticristo e, consequentemente, não subirão aos céus com Jesus. Certo, mas levando em consideração a marca da besta, certo? Ela vai substituir o dinheiro e os documentos. A intenção é unificar cadastro de documentos dos cidadãos, como identidade, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação, além de registro de nascimento, casamento e óbito. O presidente Temer, durante a cerimônia da assinatura do projeto de lei que cria o documento único, essa reunião ocorreu em outubro e teria sido secreta, certo? Isso daí parece que foi dia 11 de outubro, ele fez essa reunião, certo? Para criar o projeto de lei que cria o documento único. Foi dia 11 de outubro. Então, até agora não ouvimos falar muito sobre isso na mídia em geral. Mas temos que ficar atento caso isso ocorra, caso todos aqueles que ouvirem não aceitar o chip, não aceitar a enganação que ocorrerá através desse chip. E aos cristãos evangélicos, católicos, aos cristãos que aceitam o arrebatamento antes da tribulação, temos que ficar com o pé atrás. Porque se vocês procurarem na internet, saberão que isso pode ter sido ou não pode ter sido. Há muita discussão sobre esse assunto, sobre uma garota, um padre e um pastor que tiveram uma visão. A garota teve uma visão e o padre e o pastor jogaram na mídia. Não tinha televisão, não tinha internet. Jogaram, falaram aos ventos e isso se espalhou. Como a pequena profetisa disse que antes da tribulação todos seriam arrebatados, a igreja seria arrebatada e ia para o céu. Aí pegam e juntam com partes da Bíblia, dizendo que ao soar da trombeta e a voz de arcanjo, primeiro os mortos e depois nós que estamos vivos. Isso daí, essa partezinha da Bíblia também diz isso. Pois é, mas como você pode ver, não teve um santo até hoje que não tenha sofrido. Primeiro foi Estevão, apedrejado. E depois procurem saber dos apóstolos. O único que se safou da bronca, eu acho que foi João. João, o único que se safou da bronca. Não sou de nenhuma denominação evangélica. Não sou de igreja nenhuma. Eu estou falando apenas o que eu sei. Certo? Se alguém discordar, tudo bem. Mas não acreditem muito que os cristãos irão subir logo antes. O que eu creio é que, a partir do momento que haver perseguição em massa dos cristãos, aí sim. Mas ocorrerá também muito abatimento. Muitas pessoas serão abatidas por causa dessa marca. Porque sempre teve sofrimento em relação a adorar o único Deus e a Jesus Cristo
e ter o Espírito Santo como seu guia, como seu professor, como seu ensinador. Então, isso não pode ser diferente no final dos tempos. No final dos tempos, eu acho que ainda vamos olhar para a cara do anticristo e dizer não para a marca dele. Aí sim. Porque pensa bem o seguinte, você é cristão e começa a implantar. Você começa a ver muita gente aceitando a marca e não acontecendo nada. Aí você se pergunta, cadê o arrebatamento? Por que a gente ainda não subiu? Você já vai ficando indeciso. Muita gente fraca vai correr para a marca, dizendo, isso daí deve ser um documento comum. Deus não existe, porque senão eu já estava longe daqui, não estava vendo nem o anticristo agir. Eu ia antes da tribulação. Porque vai ter a tribulação. Vai ter primeiro o cavalo branco, aí depois o cavalo vermelho, guerra, depois o cavalo preto. Com a guerra sempre vem a fome, a escassez, e depois disso a morte. Então, o anticristo vai dominar através disso tudo. O anticristo vai dominar através de todas essas coisas. Então, para você que, se não tiver, creio em Deus que seria bom se tivesse, toda a igreja fosse levada logo antes disso tudo acontecer, seria ótimo, seria maravilhoso. Então, eu adoraria que isso ocorresse. Mas se não ocorrer e você ficar vendo tudo isso acontecer nos seus olhos, você vai perguntar, cadê Deus? Cadê Jesus? Por que não me levaram? Por que não levaram a gente? Aí muita gente vai ficar pensando, não, isso daí é como eles estão dizendo, é tecnologia. Pense bem em uma coisa. Se isso tudo vai acontecer, tem que acontecer de algum jeito. E pense também noutra coisa. O diabo não é burro. Ele pode ter implantado muita gente tendo visões de coisas que não irão acontecer. Não irão acontecer. E se essa menina tivesse tido essa visão e não aconteceu o que ela teve? Não estou dizendo que a Bíblia está certa, mas tente analisar melhor a Bíblia. Tente procurar ela nos canais competentes. Procure um judeu cristão e pergunte sobre coisas da Bíblia. Noutra sequência, no outro vídeo que eu posso fazer, eu vou lhe dizer a diferença da Bíblia católica, que é em latim, evangélica, que é grega, e da hebraica mesmo. Existem muitas diferenças ali. Muita diferença até da grega e da hebraica. Como, por exemplo, no Apocalipse. No dia do Senhor, está escrito errado. É em um dia do Senhor que João teve a visão dele. É em um dia do Senhor, não é no dia. Em relação ao quando foi a descida do Espírito Santo, ocorreu isso no sábado também. Certo? Tudo ocorreu no sábado, não foi nada de domingo, não. Tirem da cabeça que isso foi uma invenção católica. Não estou dizendo que os católicos não vão para o céu, porque alguns vão. Mas não estou dizendo para ninguém sair das igrejas e adventista do sétimo dia também não. Mas tentem analisar bem, porque para não ser enganado você tem que analisar bem a Bíblia. Analisar bem toda a situação. Então, se aconteceu alguma coisa com os apóstolos, e se aconteceu no tempo da Idade Média, da Idade das Trevas, aquela perseguição, a Igreja Católica fazia com quem quisesse ler a Bíblia, eram todos queimados na fogueira, atrocidades. Mas por que aquelas atrocidades? Porque eles estavam querendo seguir a Jesus verdadeiramente, seguir a Deus. Certo? E a Igreja Católica condenava isso. Então, meus filhos, se acontecer antigamente, vai acontecer agora no fim. Sempre. Sempre. Como dizia um filósofo, um escritor, a história é uma velhinha que vive se repetindo. Então, é uma velhinha, uma idosa que vive se repetindo a mesma coisa. Então, o que aconteceu no passado, vai acontecer no presente e vai acontecer no futuro. Fiquem alerta.
Quando sair esse negócio, não deixe entrar na sua mão ou na sua testa. A princípio seria um cartão com chip não obrigatório, até que a ONU apresentou ao presidente Temer o novo chip de identificação mundial que será trocado pelos atuais CPF e RG. O documento unifica todos os seus dados, incluindo nome, sexo, cidade, CPF, características físicas, assinatura e ainda tem a sua foto. Tudo isso em apenas um chip maior do que um grão de arroz. Então, nos próximos vídeos falarei mais sobre isso, procurarei mais saber a fundo. Isso foi mandado pelo cabo Sintra para mim agora, eu fiquei curioso. E me lembrei que isso eu já tinha falado para ele já fazia muito tempo. Eu já tinha ouvido isso de mim muito tempo. Vamos fugir, eu sempre dizia para ele, vamos fugir, cabo, vamos pegar um barco e vamos para uma ilha deserta, nossas famílias. Pois é, então, fique alerta. Fique com Deus. Fui.